Pessoas arrogantes não tentam diminuir você porque são fortes. Elas tentam diminuir você porque precisam esconder as próprias fraquezas. A arrogância é uma armadura. Muito barulho por fora. Muita insegurança por dentro. Uma pessoa verdadeiramente segura não precisa interromper. Não precisa humilhar. Não precisa transformar toda a conversa em uma disputa. Quem conhece o próprio valor não vive tentando provar que está acima dos outros. Mas o arrogante precisa de reação. Ele provoca para testar seus limites. Interrompe para controlar o ambiente. Usa ironia para fazer você perder a calma. Quando você responde impulsivamente, entrega exatamente o que ele queria. Sua atenção. Sua energia. Seu equilíbrio. A mente de elite se recusa a entrar nessa disputa. Ela não tenta vencer uma guerra de egos. Ela entende que algumas pessoas não querem conversar. Querem apenas dominar. E a melhor maneira de desarmá-las é negar a reação que esperam. Imagine que alguém faça um comentário ofensivo diante de outras pessoas. Talvez tente ridicularizar sua opinião. Talvez ataque sua competência. Talvez fale com um sorriso de desprezo. Seu primeiro impulso será responder. Mas não responda imediatamente. Olhe diretamente nos olhos dessa pessoa. Mantenha o rosto neutro. E permaneça em silêncio por alguns segundos. Esse silêncio muda completamente o ambiente. Antes, todos esperavam sua reação. Agora, começam a observar quem fez o comentário. Antes, o arrogante acreditava estar no controle. Agora, precisa conviver com o peso das próprias palavras. Quando você não aceita o desconforto lançado contra você, ele volta para quem o criou. Esse é o efeito espelho. O silêncio obriga a pessoa a ouvir a própria grosseria. Sem discussão. Sem distração. Sem a sua raiva para dividir a culpa. Muitas pessoas não suportam isso. Elas começam a se explicar. Dizem que estavam brincando. Riem nervosamente. Mudam de assunto. Ou tentam atacar outra vez para recuperar o controle. Qualquer uma dessas reações revela insegurança. Você não precisa desmascarar o arrogante. Basta não ajudá-lo a sustentar a máscara. Mas seu silêncio precisa parecer escolha. Não medo. Mantenha os ombros firmes. Relaxe a mandíbula. Respire devagar. Não desvie o olhar imediatamente. Não sorria para aliviar a tensão. Seu corpo deve comunicar uma mensagem simples. Eu ouvi. Eu entendi. E não fui abalado. Depois do silêncio, use a pergunta cirúrgica. Fale baixo. Sem sarcasmo. Sem agressividade. Pergunte. O que exatamente você quis dizer com isso? E volte ao silêncio. Essa pergunta é poderosa porque obriga a pessoa a explicar a própria intenção. A arrogância costuma se esconder na ambiguidade. A pessoa insulta. Mas depois diz que era brincadeira. Humilha. Mas afirma que você entendeu errado. Ela quer provocar sem assumir responsabilidade. A pergunta cirúrgica remove essa proteção. Agora, ela precisa explicar. Precisa admitir. Recuar. Ou apresentar uma justificativa fraca diante de todos. Você também pode perguntar: qual é o objetivo desse comentário? Ou: por que você considera necessário falar comigo nesse tom? Quanto mais simples a pergunta, mais forte ela se torna.
Não faça discursos. Não tente provar que está certo. Não acrescente 10 acusações. Apenas mantenha a pergunta no mesmo lugar. Se a pessoa tentar mudar de assunto, diga: essa não foi a minha pergunta. Se tentar chamar você de sensível, responda: não estou falando sobre sensibilidade. Estou pedindo uma explicação. E espere. A calma desestabiliza quem esperava conflito. Quando o arrogante aumenta a voz, reduza a sua. Quando ele acelera, fale mais devagar. Quando tenta criar confusão, exija clareza. O contraste mostra quem está realmente no controle. Se você busca esse nível de domínio emocional, inscreva-se no canal Mente de Elite. Aqui, o objetivo não é controlar os outros. É impedir que os outros controlem você. A filosofia estoica ensina que não controlamos aquilo que as pessoas dizem, mas controlamos o peso que damos às palavras delas. Uma opinião não é uma sentença. Uma provocação não é uma ordem. Um insulto não define seu valor. Ele só altera sua paz quando você permite que entre. A maior derrota para uma mente matura é perceber que não consegue afetar você. Ela queria mudar sua expressão. E não conseguiu. Queria fazer você perder o controle. E não conseguiu. Queria permanecer na sua mente pelo restante do dia. E não conseguiu. Isso é indiferença estoica. Não significa tolerar desrespeito. Significa estabelecer limites sem entregar sua paz. Você pode encerrar a conversa. Pode se afastar. Pode reduzir o contato. Pode retirar acesso. Mas faz isso por decisão. Não por descontrole. Existe uma diferença entre reagir e decidir. A reação quer ferir de volta. A decisão protege sua dignidade. A reação é rápida. A decisão é precisa. A reação entrega poder ao provocador. A decisão recupera esse poder. No trabalho, por exemplo, alguém pode interromper você constantemente. Não grite. Diga apenas: eu ainda não terminei. Se continuar, você poderá falar quando eu concluir. Se alguém disser que sua ideia é ridícula, pergunte: qual parte específica está errada? Críticas vagas são armas da arrogância. Elas ferem sem precisar apresentar provas. Quando você pede exemplos concretos, retira o teatro e exige realidade. Se alguém disser que você nunca entende nada, pergunte: qual situação específica sustenta essa afirmação? Se disser que todos concordam, pergunte: que exatamente? A precisão desmonta exageros. A clareza expõe manipulações. Essa é a conduta de mármore. Não significa ausência de sentimentos. Significa estrutura emocional. Você observa o comportamento alheio sem absorvê-lo. Como um cientista estudando um padrão. Pergunte mentalmente: o que essa pessoa está tentando conseguir? Atenção? Controle? Aprovação? Medo? Uma reação? Talvez ela interrompa porque teme perder importância. Talvez critique porque se sente ameaçada. Talvez use sarcasmo porque não consegue sustentar uma conversa racional. Compreender isso não significa aceitar. Significa enxergar o mecanismo antes de escolher a resposta. Às vezes, a melhor resposta será uma pergunta. Em outras situações, será um limite. Não fale comigo dessa forma. Em outras, será o encerramento.
Essa conversa termina aqui. E algumas vezes, o movimento mais forte será simplesmente sair. Sair não é perder. Permanecer em um ambiente degradante apenas para provar coragem pode ser outra forma de fraqueza. Você não precisa lutar em toda a arena para demonstrar força. Algumas arenas foram construídas apenas para desperdiçar sua energia. Também existe uma diferença entre silêncio poderoso e silêncio submisso. O silêncio submisso abaixa a cabeça. Aceita tudo. Sai carregando vergonha. O silêncio poderoso observa. Decide. E age no momento certo. Você não reage no calor do momento. Mas também não ignora padrões. Se o comportamento se repete, crie consequências. Menos acesso. Menos proximidade. Menos informação. Menos espaço para novas provocações. Pessoas arrogantes se alimentam de acesso. Quanto mais percebem que você precisa da aprovação delas, mais controle acreditam possuir. Por isso, não explique todas as suas escolhas. Não revele todas as suas inseguranças. Não entregue sua vida para a avaliação de pessoas que usam vulnerabilidades como armas. Quanto menos dependente você for da aprovação externa, menos poder terão sobre você. A verdadeira superioridade psicológica não está em acreditar que você vale mais do que os outros. Está em não permitir que alguém faça você acreditar que vale menos. Você não precisa destruir o arrogante. Não precisa humilhá-lo diante de todos. Não precisa encontrar o insulto perfeito. Basta retirar aquilo que alimenta o comportamento dele. Sua reação. Sua ansiedade. Sua necessidade de vencer. Sua vontade de dar a última palavra. Muitas vezes, a última palavra não pertence à pessoa mais forte. Pertence apenas à pessoa que não consegue parar de falar. Treine essa postura nas pequenas situações. Na próxima interrupção. Na próxima ironia. Na próxima provocação. Pare. Respire. Mantenha a postura. Sustente o olhar. Deixe o silêncio trabalhar. Depois, escolha. Pergunte. Estabeleça um limite. Ou se afaste. Não responda automaticamente. Crie espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é sua liberdade. É nele que você decide entre o ego e a inteligência. Entre a raiva e a disciplina. Entre a disputa e a dignidade. Pessoas arrogantes acreditam que todos possuem um botão emocional. Elas pressionam. Esperam uma explosão. Procuram um ponto fraco. Mostre, por meio da sua conduta, que esse botão não está disponível. Elas podem falar. Podem provocar. Podem criar um espetáculo. Mas não podem entrar em sua mente sem permissão. Retire essa permissão. Não odeie. Não persiga. Não tente se vingar. Observe. Questione. Limite. E siga em frente. A partir de hoje, não entregue sua serenidade para quem não consegue controlar a própria língua. Não transforme a insegurança dos outros em uma guerra dentro de você. Olhe com calma. Permaneça firme. Deixe o silêncio revelar aquilo que a arrogância tentou esconder. Faça a pergunta necessária. E estabeleça o limite. E continue avançando. O arrogante esperava encontrar um alvo. Mas encontrou um espelho. Esperava encontrar descontrole. Mas encontrou estrutura. Esperava dominar sua mente.
mas encontrou uma presença inabalável. O barulho pode continuar. Você continua inteiro. A provocação pode existir. Você continua no controle. Quando uma pessoa percebe que não consegue alterar sua paz, perde a principal arma que possuía. Nesse momento, a arrogância deixa de ser uma ameaça. Transforma-se apenas em ruído. E uma mente de elite não discute com ruídos. Ela protege a energia. Mantenha a postura. E avança.